Ele vai orar então pelo Dr. Ismael e também agradecer pela vida do Abner. Queridos, é uma honra e privilégio poder apresentar o Dr. Ismael Sobrinho. Nós tivemos a oportunidade ano passado de fazer um webinar com esse tema e tivemos aí a oportunidade de sermos presenteados com a vida, o profissionalismo e a experiência do Dr. Ismael. Eu posso dizer que é um dos meus mais novos amigos, homem de Deus. O Dr. Ismael é formado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, residente em Medicina Psiquiátrica no FEMIG, especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, também mestre em Medicina pela UFMG e tem aí rodado Brasil e mundo, transmitindo um pouco do seu conhecimento nesse equilíbrio entre a ciência e especialmente a vida cristã. Atualmente membro da Igreja Batista Central lá em Belo Horizonte, pastor Paulo Mazzoni, casado com Simone, pai de Tiago e Laura, e está chegando aí no próximo mês, Ana Beatriz, a sua nova filhinha. Lá em casa não tem Netflix, não. Eu já falei com ele que nós vamos fazer uma vaquinha, vamos colocar um ponto de Netflix no quarto, um Sky na sala, para a gente ajudá-lo, né? Uma alegria muito grande tê-lo conosco. Prazer todo meu. Deus abençoe, viu, pastor Fausto? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por aquilo que já nos falaste nesta primeira parte da manhã, através do teu servo, pastor Abner, com toda a sua experiência. E eu peço agora que tu abençoes no seu doutorado e dentro da sua visão acadêmica e ao mesmo tempo profissional, como pastor e da área da psicologia e psiquiatria, que ele continue a ser usado como vaso de bênçãos nas tuas mãos. Permite, Senhor, que as sementes de reflexão que ele lançou em nós nesta manhã sejam frutificadas, confirmadas pelo teu Espírito Santo. Pedimos agora pelo Dr. Ismael, na sua apresentação, abordando ainda este mesmo assunto sob outro ângulo, que ele seja igualmente iluminado, que ele nos traga a tua palavra para o nosso coração. E que o nosso coração seja um solo propício, aberto, que daqui saiamos mais bem equipados, mais bem capacitados como pastores no tratamento desse assunto em relação àqueles que nos procuram, mas de maneira ainda mais importante, em relação a nós mesmos como seres humanos, conhecedores dos nossos limites, conhecedores das nossas limitações. Abençoa-nos, pois, ao lado das nossas famílias e dos nossos ministérios, no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, né, a todos que estão aqui, os que nos assistem em casa. Basicamente, eu vou falar para vocês duas coisas. Primeiro, como saber se você pode vir a ser meu paciente. E segundo, como evitar de ser o meu paciente. O pastor Abner já adiantou aqui a minha fala bastante. Mas esse tema ele é muito pertinente, porque só no consultório hoje eu devo ter uma média de 250 a 300 pastores. Eu não tenho um estudo científico a respeito disso não, mas vou mostrar para vocês os porquês. O pastor Abner já adiantou algumas coisas, mas eu percebo até que esses líderes eles têm chegado até mais graves no consultório do que a média da população que eu atendo. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho até sobre isso. Quem assiste em casa não precisa de anotar nada. Eu tenho esse conteúdo no meu canal lá do YouTube. Eu tenho um canal de psiquiatria e fé cristã, onde eu tenho vários vídeos sobre depressão, ansiedade. Depois quem quiser acessa lá. Então eu não vou ficar aqui dando aula para vocês de depressão não, porque eu acho que isso aí vocês acessam na internet. E depois eu disponibilizo o link no Instagram também. Aí é só vocês pegarem lá. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho sobre essa questão da doença emocional. E eu vou usar para vocês o exemplo de Elias, do profeta Elias. Lembro que eu estava no primeiro ano de residência, fazendo psiquiatria, eu já era cristão, e eu fiz uma pergunta para Deus, que eu perguntei para ele assim: Senhor, o que faz um homem, no domingo à tarde talvez,
encarar aquele tanto de profeta de Baal, mostrar tanta segurança, mostrar tanta firmeza espiritual, mostrar tanta certeza de propósitos, de vocação. No domingo à tarde, na terça-feira ou na quarta, talvez, não sei quanto tempo foi, mas poucos dias depois, o que faz um homem desse fugir de uma mulher que falou que ia matar ele? Aí eu ficava perguntando, será que o tal do Elias era bipolar e ele estava eufórico no domingo e na terça-feira ele estava em depressão? E aí Deus foi me trazendo umas respostas a respeito desse texto, eu vou entrar com eles depois, porque Elias é um caso bíblico, e eu estou falando aqui para líderes, de um líder abençoado que pensou em suicídio. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Mas antes, olha só, a situação realmente ela não é boa. A gente tinha uma perspectiva que em 2020 as doenças psiquiátricas, elas seriam as doenças, como o pastor falou, mais incapacitantes, mas esse dado foi adiantado por ano passado. Nós tivemos já ano passado, a OMS soltou um alerta que a depressão já é a doença mais incapacitante que existe no mundo. Então você vai lidar com depressão em você ou você vai lidar com o próximo? Esse é um outro estudo que eu coloquei aqui, que é um dado lá de Minas Gerais. Eu não sei como é que é esse dado aqui de São Paulo, né? Mas lá em Minas Gerais... Corinthians? E esse estudo ele é científico porque eu percebo que lá no consultório em Minas tem muito mais atleticano com depressão do que cruzeirense. Eu falo que tem pouca depressão em americano porque não existe mais americano. Então a gente não tem jeito de colocar. Então vocês têm que cuidar. Alguém fez uma pergunta interessante sobre se os seminários estão preparados. Eu tenho ido a alguns seminários falar. Esse ano eu estive no Seminário Batista lá de Minas. Mas eu acho que sim, a gente tem que incorporar mais a psicologia pastoral, o aconselhamento cristão dentro dos seminários. Não aquele processo teórico, chato, mas noções práticas. Acho que o pastor tem que saber quanto que é para mim, quanto que é para o psicólogo, quanto que é para o psiquiatra. Como é que eu diferencio o que é espiritual ou é emocional? Esse cara está endemoniado ou ele está num surto psicótico? Eu dou um remédio para ele ou eu faço libertação? São perguntas que a gente fica. Vocês imaginam só a minha situação, eu vou às vezes à igreja pentecostal, onde 100% das coisas são atribuídas ao espiritual. Lembro de um tempo recente que eu estava atendendo uma pessoa que ela estava em surto psicótico, ela era esquizofrênica, e ela ficou meses entregando profecia, entregando recado na igreja, com alucinações e tal, até as pessoas começarem a perceber que aquilo ali estava meio confuso, porque o delírio, ele vai respeitar um pouco daquilo que está no coração da pessoa. Então, quando a pessoa é cristã e ela está no surto, normalmente ela vai ter um surto místico, religioso, ela vai achar que ela tem um poder de Deus, que ela é um profeta e tal. Então, vocês imaginam o estrago que isso faz. Para piorar, a situação no Brasil está complicada, só aumenta o número de antidepressivo. Suicídio entre jovens e adolescentes, quem tem trabalho com adolescente tem que abordar suicídio. É inadmissível hoje você ter uma igreja, você não falar de suicídio em adolescentes. Isso tem levado essa angústia moderna a uma série de problemas na igreja. Olha só, isso aqui é um trabalho que foi feito com jovens solteiros evangélicos, 67% acessam pornografia diariamente. Por que os meninos estão indo para a pornografia? Angústia. Manchetes, todo mês você tem manchetes de pastores que se suicidaram. E aí a igreja fica polvorosa. Não, eles não tinham fé, eles não buscavam. A gente começa a fazer raciocínios meio simplistas. E nós temos aqui, o pastor Ada já citou a pesquisa da Lifeway, mais ou menos 23% dos pastores já tinham lidado com problema psiquiátrico. E olha só, pesquisa nos Estados Unidos, essa da Lifeway, 57% dos pastores largariam o ministério se eles tivessem 8 meses de vida. No consultório eu pergunto assim para os pastores e para os líderes: se você ganhasse na loteria, sua sogra lá de Valadares morreu, deixou uma herança que você não tem ideia, é dinheiro para você viver o resto da vida, você largaria o ministério? Eu vou te falar que 95% talvez falaria que integralmente largaria. E talvez lá no consultório uns 40% dizem que largaria sim e faria outra coisa. Um pastor outro dia me disse assim: se eu tivesse um plano B, eu já tinha acessado esse plano B. Olha só, 25% dos pastores não tem quem recorrer quando tem um problema na família. Isso aqui é uma coisa interessante, porque, vou voltar nisso, pastor tem muito amigo para comer churrasco, tem muito amigo para bater as mãos nas costas, tem muito amigo de reunião, mas tem poucos confidentes.
Me entristece às vezes, acho que entristece também o pastor Abner, quando a gente recebe um pastor no consultório, um líder cristão, e ele diz para a gente que é o primeiro lugar onde ele está falando a sua angústia é num consultório profissional. Porque é o primeiro lugar onde ele tem o quê? A liberdade de expressar os seus sentimentos sem medo de ser julgado. Vamos lá, aqui está no automático aqui. 45% das esposas de pastores dizem que o esgotamento emocional é o maior perigo para as suas vidas. E 65% dos pastores acreditam que o ministério afetou a paixão pelo evangelho. Vamos lá. 94% sentem uma pressão em ter uma família perfeita. 4 anos é a duração média de um ministério nos Estados Unidos hoje. Um tempo muito curto. Você passou dos 4, aí você passou da crise dos 4 anos. Agora, esse dado aqui ele chama muito a atenção. Eles entrevistaram vários pastores e perguntaram o seguinte: quantas vezes vocês falam sobre problemas e transtornos mentais por ano nas suas comunidades? Olha que interessante. 66% falam uma vez por ano, raramente ou nunca. 26% falam várias vezes ao ano. E 3% falam várias vezes ao mês. Sabe quais pastores que falam e líderes muito sobre questão emocional? São os pastores que eles tiveram um problema emocional neles ou na família, ou aqueles pastores que fizeram alguma formação de psicanálise, alguma questão de psicologia e tal. Só que nós temos que entender que a maioria das pessoas que frequentam as nossas igrejas, o único no momento na semana que eles param para ter acesso a alguma coisa de educação é ali naquela atividade de 1 ou 2 horas dentro da igreja. Eles não têm ali um outro acesso à informação. E olha como que essas coisas são discordantes. Nós temos uma epidemia de problemas psiquiátricos. Nós temos que a depressão ela vai crescer cada vez mais. Depois eu vou até colocar aqui o que eu penso a respeito disso. Mas essa demanda cresce e nós não estamos falando desse assunto. Nós não estamos abordando esses assuntos dentro da igreja. A gente fica meio que sabendo que existem pessoas tentando ali dar algumas respostas prontas, mas a gente não aborda, talvez por medo, por desconhecimento, ou por não criar ali um certo desconforto, e todas essas questões que ele colocou. Então nós temos que ampliar um pouquinho isso aqui. É engraçado que às vezes eu vou pregar, e é pregação mesmo, não é igual aqui, você vai em igreja, e eu costumo fazer um apelo às vezes no final, de quem está pensando em suicidar na igreja. Aí eu mando todo mundo fechar o olho, para ninguém ficar vendo ninguém, e fala assim, só quem quer suicidar, levanta a mão. Sempre no universo de 100 pessoas, eu pego uns 3 ou 4 que estão ali naquele momento querendo se suicidar, aí depois o pastor vai lá, pega o telefone e a gente faz alguma abordagem para ajudar e etc e tal. Eu duvido que se vocês líderes aqui começarem a perguntar essas coisas, se vocês não vão achar alguns ali nas suas comunidades. Vamos lá, por quê? Vou falar um pouquinho sobre isso. Não vou, igual eu falei, não vou dar aula não. Mas eu vou dar um exemplo aqui de Elias para a gente entender o porquê que a situação do líder era um pouco complicada. Vocês sabem a história do Elias. O Elias foi o profeta, lá de Tesbita. Deus primeiro manda ele ficar na beira do rio tomando a água do riacho. Depois ele come dos corvos, depois vai morar na casa da viúva. E etc e tal. E o ápice do ministério de Elias, quando ele chega ali no topo, é quando ele tem o episódio com os profetas de Baal. Deus vira para ele e fala assim, vai lá para a Praça da Sé, é aqui a Praça Forte aqui, lá é a Praça 7. Deus fala assim, Elias, vai lá para a Praça Sé, eu vou juntar lá a turma do Baal, do capeta, e você vai sozinho, vai estar uma reunião, está o congresso anual deles, mas eu vou te usar naquele dia para você passar a espada na galera. E Deus honra Elias, vocês sabem da história, ele extirpa os profetas de Baal, tal, como eu disse aqui no início da pregação, foi no domingo. Só que na terça-feira, vamos colocar assim, numa linha de tempo, a Bíblia diz que a Jezabel, ela chega e fala assim, ô Elias, eu vou te pegar, se até o fim do dia aí você estiver na minha reta, eu vou te limar, porque o que você fez com eles, eu vou fazer com você. E a Bíblia diz o seguinte, que o Elias, ele teve medo, ele deitou debaixo de uma árvore, e a Bíblia diz que ele pediu para si a morte. E ele disse assim, basta, ó Senhor Deus,
eu não sou melhor do que os meus antepassados, ou tem tradução que diz assim, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele diz assim, toma a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Toma a minha vida, que eu não sou melhor do que os meus pais. O Elias, com certeza, vou colocar aqui, ele vinha doente, com certeza ele estava doente. Por que eu acho que Elias estava doente? Porque uma coisa que eu aprendi aí em consultório um tempo, e aí quem nos assiste lá tem que aprender essa regrinha. Você que está lá no aconselhamento cristão, que você está lidando com alguém na sua comunidade, que você está suspeitando que quer morrer e tal. Quando você pergunta um crente, principalmente se ele for mais pentecostal ou mais neopentecostal, quanto mais renovado ele for, se você perguntar assim, irmão, você está querendo suicidar, você vai escutar normalmente assim, não, eu vejo isso no consultório, não, doutor, que isso, misericórdia, eu não quero perder a minha salvação, não, quem suicida vai para o inferno e etc e tal. Por isso que eu não gosto de atender presbiteriano, porque eles acham que não perde a salvação, aí o risco é maior. Então. Mas vamos pular essa parte. Aí eu pergunto assim, aí eu mudo a conversa. Não, tudo bem, irmão, eu sei, você tem esse medo aí, etc e tal. Mas eu vou mudar a pergunta então. Você tem orado pedindo a Deus para te levar? Aí esses crentes com depressão, nossa, doutor, eu oro todos os dias para mim, para Deus levar. Então, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu achava assim, esses caras estão fazendo essa oração porque estão cheios de Deus. Não é. É que eles estão tão angustiados, eles estão tão mal emocionalmente, eles estão tão destruídos emocionalmente, que eles oram para Jesus voltar. Não é porque eles são amantes da escatologia e etc e tal, não. É que para eles a morte seria um alívio que eles não conseguem fazer. Então o desejo de suicídio do crente, às vezes, é desejar que Deus o leve em oração. Certa vez eu estava atendendo um pastor, ele era muito bacana, e ele tinha perdido a esposa, ele entrou em depressão, aí ele falava assim, doutor, estou até tentando fazer uma caminhada, mas está muito perigoso as minhas caminhadas. Eu falei, por quê? Está violento? Ele falou, não é não. É porque eu passo numa BR e vem uns caminhão correndo e tira fininho. Aí eu falo, Deus, na sua soberania e graça, porque o Senhor não permite que um caminhão desse perca o freio e me mande para a glória? Ele fazia orações para ele perder a vida caminhando, porque ele não tinha coragem de morrer, mas ele ficava pedindo a morte de outro jeito. Isso às vezes, a gente escuta isso nas igrejas, quero morrer, Jesus podia voltar, e nós não damos valor, porque a gente fica achando que o sujeito vai exteriorizar de uma maneira que a gente está acostumado, e não é. Vou voltar aqui. Outra coisa, você sentir que você não está bem como líder, você começa a perder um pouco a sua identidade. O Elias diz assim, eu não sou melhor do que os meus pais. O que ele está dizendo? Eu fico pensando assim, nossa, o cara, ele era de Deus, ele podia trazer à memória o que dá esperança, ele podia... Mas o sujeito que tem depressão, ele não consegue olhar para trás, o sujeito que está mal, e trazer para o hoje as experiências com Deus que ele teve previamente. Como o pastor disse, a mente dele está tão cinza, que o sujeito que está esgotado, que ele está mal, o líder que está doente, ele tem uma tendência a hiperdimensionar as coisas ruins e a hipodimensionar as coisas boas. Então quem não está bem, aquilo que é ruim, fica pior. E aquilo que é bom, ele não consegue ver. Então o Elias poderia ter dito assim, ô Jezabel, que isso? Vim numa formação lá no início pentecostal, lá no meio pentecostal, a gente falava assim, pode vir que eu estou no fogo. Estou sapatinho de fogo aqui. O Elias poderia ter vindo, Jezabel, o mesmo Deus que me deu forças para passar a espada no domingo, Ele vai me dar forças para te derrubar hoje. Mas a pessoa que tem depressão, que está esgotada, que está mal emocionalmente, ela não consegue isso. Por isso que as respostas evangélicas padrões não funcionam. Você tem que orar, você tem que ler mais a Bíblia. Isso vai funcionar para aquela pessoa que está bem. Mas a pessoa que está mal, aquilo ali você pode até colocar até um peso maior, ela pode se sentir até um pouco pior. Então, o esgotado, o líder doente, o passado dele, eu vou falar um pouco isso aqui, não é o suficiente para barrar ele. A outra coisa, o sujeito, quando eu falo de identidade, ele começa a questionar
até o mesmo ministério dele. O que eu vejo de muito líder doente é que eles falam assim comigo no consultório. E depois que eles melhoram, eles voltam a amar o ministério. Mas quando eles estão mal, eles falam assim: doutor, eu acho até que eu nem sou chamado mais. O sujeito tem frutos, ele tem uma igreja, ele tem um histórico. Ele já fez lá, multiplicou azeite na botija, ele já foi alimentado pelos corvos, ele já ressuscitou morto, ele já expulsou demônio, ele já pegou os profetas de Baal e etc e tal. Mas na hora da crise do desgaste, o sujeito ele perde tanta identidade que ele começa a questionar em Deus se ele realmente está no caminho certo, ou se ele realmente está fazendo a coisa certa, ou se ele realmente tem culpa de estar naquele processo. Quando Elias diz assim: olha, eu não sou melhor do que os meus pais, o que ele está dizendo? Ele está questionando a Deus: eu sou só mais um fracassado, eu sou só mais um que falhou. Se eu fosse o Senhor, já passava a bola aí para o meu trainee Eliseu. Eu, por mim, eu já tinha me levado e tal. Tanto que ele deita e se entrega. Porque o esgotado também tem essa característica. Quando você está esgotado, você sabe o que tem que fazer, mas você não tem energias para fazer. E a depressão, ela tem esses dois critérios. O esgotamento. Você tem perda de energia. Você tem tristeza, você tem perda de iniciativa. Você sabe que você tem que orar quando você está mal. Você sabe que você tem que ler mais a Bíblia. Mas entre ficar no Instagram zapeando, entre ficar vendo programa de fofoca na televisão, que é mais prazeroso, entre ficar lá zapeando, você parece que orar se torna um peso ainda maior. Porque o deprimido, inicialmente, ele perde as coisas que são mais difíceis, depois que ele vai perder as coisas que vão dar prazer para ele. Então, às vezes, você fica julgando: não, mas a pessoa domingo ela foi na festa, ela não está com depressão e tal. E a gente começa a fazer uns julgamentos, mas às vezes a festa é um único pontozinho de paz, um único pontozinho de alegria. Mas aí no dia a dia ele não consegue, por exemplo, exercer atividades laborativas. É esse conjunto, né, esse desespero, essa falta de perspectiva de futuro, essa falta de perspectiva de olhar para o ministério e ver que ainda tem luz, que ainda tem esperança, que ainda se pode criar, que ainda se pode ser útil para Deus, é que a gente usa, e Elias mostra isso para caracterizar o quê? Que o líder é doente. E a história dele é bonita, porque ela vai quebrando alguns tabus que nós temos no nosso meio cristão, e eu fiz questão de trazer isso para vocês aqui, para quem está nos assistindo, porque a maioria de quem nos assiste hoje são pastores. Vocês têm que começar a quebrar e trazer essas lições para as comunidades de vocês. E a primeira coisa que vocês têm que quebrar é essa ideia de que a pessoa que anda com Deus não tem depressão, não tem ansiedade, não tem problemas psiquiátricos. Pastor Abner disse isso aqui, mas nós que lidamos no dia a dia, no consultório, nós escutamos o quê? Não, eu não vou me tratar porque depressão é falta de fé, depressão é falta de comunhão com Deus, depressão é falta de oração, depressão é porque eu não dei o dízimo na semana passada, depressão é porque no meio lá pentecostal a gente usa assim, depressão é porque o cara está com uma brecha, entendeu? A brecha é alguma coisa que você não sabe o que é, quando você quer dar uma explicação que você não tem, você fala que o cara está com a brecha. Então a gente tem que começar a quebrar isso. Eu falo com os pacientes, falo: olha, Elias orava, Elias aparentemente, pelo menos na Bíblia, eu falo, até brinco com eles assim, se fosse o Davi eu até aceitava uma depressão, porque ele arrumava umas tretas de vez em quando. Mas o Elias não, ele tinha comunhão com Deus, ele orava. E aí um pastor chegou no consultório e falou assim comigo: não, eu vim aqui porque minha mulher empurrou e tal, e ele estava muito mal, estava péssimo, e ele não queria tomar remédio. E aí eu falei com ele assim: pastor, eu vi que o senhor usa óculos. Então, se o senhor usa óculos, e o senhor está dizendo para mim que o senhor vai viver pela fé, não é isso? Eu falei: vou viver pela fé. Então nós vamos fazer o seguinte: o senhor vai quebrar esse óculos aqui na minha frente e vai começar a viver agora, enxergar pela fé. Aí ele levanta: não, mas o problema de visão, o problema de não. O cérebro, você sabia que o olho faz parte do sistema nervoso, que a gente tem um nervo que conecta lá dentro do olho? Por que então que o senhor não tem fé para quebrar o óculos e o senhor está com fé para não tomar o remédio que eu vou te passar?
Aí depois eu perguntei para ele assim: pastor, o que você acha de Elias? E eu gosto de brincar com os líderes no consultório assim: o senhor já teve um pouquinho da vida de Elias? Ele falou: não, pá, a vida de Elias era aqueles mais teológicos. Elias era um tipo de Cristo e tal. Eu falei: mas o senhor já passou pelo menos 10% que ele viveu? Aí eles falaram: não, eu acho que não. Então eu falei: então, se o coitado do Elias teve um esgotamento, teve um burnout, teve lá uma sobrecarga, e Deus tratou com a vida dele, eu vou mostrar aqui para vocês depois, por que você que é pastor não vai ter que cuidar? Aí normalmente eles aceitam o tratamento. Então, quebrem isso, falem mais sobre isso. Tire essa ideia de que o crente é vacinado. Por quê? A gente acha o quê? Que o passado protege. Eu brinco com meus pacientes assim, eu falo, e aí quem nos assiste é bom aprender isso também. Falo: olha, nós somos corpo, alma e espírito. Há controvérsias, mas nós somos biológicos, emocionais e espirituais. Aí eu brinco com os meus pacientes assim: olha, o corpo, o cérebro é como se fosse um hardware, como se fosse a placa do seu computador. O que a Bíblia chama de alma é como se fosse o software, como se fosse um sistema operacional, o Windows e tal. Aí eu falo com eles assim: e você tem um sensorzinho dentro do computador que capta o sinal Wi-Fi da sua internet. Aí eu falo com eles assim: olha, quando você aceitou Jesus, Deus liga o seu sinal de Wi-Fi. Você nasce de novo, você começa a receber as mensagens de Deus. Mas há um problema quando você aceita Jesus, porque o seu computador que estava cheio de vírus, esses vírus continuam lá. Esses vírus continuam trabalhando, fazendo com que o seu sistema às vezes não trabalhe do jeito com que você quer. Deus vai lá, conserta a sua placa, faz alguma coisa e tal, mas a sua mente, ela continua tendo conceitos, ela continua tendo esquemas mentais, ela continua tendo pontos de pensamento, que a Bíblia usa um termo interessante chamado fortalezas da mente, que eles moldam a forma como você reage da vida. Em outras palavras, eu digo para eles assim: você ao aceitar Jesus, você nasce de novo espiritualmente, mas você não nasce de novo fisicamente e nem tem uma mudança emocional instantânea. Por isso que o apóstolo Paulo fica insistindo: transformáveis pela renovação da mente, de glória em glória. Ele vai mostrando, ele chega a gritar, às vezes você vê pelo texto, dizendo: calma, gente, vamos trabalhar a nossa forma de pensar, porque o Espírito vem com programas novos, mas vocês têm programas velhos, e às vezes o bem que você quer fazer, você não faz. Por quê? Porque você tem programas velhos e tal. E a gente tem essa ideia de que o passado cristão imuniza a gente. Uma vez que eu fui crente, que eu tive experiência, depressão, ansiedade, são coisas de quem não teve experiência com Deus. Mentira. O passado de Elias não foi uma vacina que protegeu ele. Terceira coisa, como eu falei, a distorção da sua identidade. Então, essa coisa eu lembro quando eu era católico, eu estava numa crise, era adolescente, aí eu cheguei para o padre e falei assim: ô padre, eu estou num problema aí e tal. Aí ele falou assim: rapaz, você tem que orar, rezar 10 Pai Nosso e 20 Ave Maria, está resolvido esse negócio. Eu falei: amém. Fui embora. O que acontece com essa questão de igreja? A pessoa chega com uma angústia, chega com uma dor, e ela quer desabafar dentro das nossas igrejas. Nós, antes de deixarmos as pessoas falar, nós damos o que eu disse, as respostas prontas cristãs. Você tem que orar mais, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer mais sessão de libertação. Vem na quinta-feira que vai ter as 7 campanhas dos 9, 18 dons espirituais do mistério. E vai ter um pastor que vem lá do Cabo Frio e um de Teresópolis, chamado Daniel Ventura, que vai fazer uma libertação pesada aqui, etc e tal. Ou seja, nós começamos o que? Dar respostas prontas para alguém que a cabeça dele está em outra dimensão. A mente dele não está com capacidade de absorver direito aquelas coisas. Não estou aqui excluindo a questão do poder de Deus, etc e tal. Mas essa capacidade de trazer a mente, ela fica distorcida. Então, cobrar fé, isso é um problema que a gente tem. Uma das questões que eu vejo que adoecem os cristãos, às vezes até mais do que os não cristãos,
é que, infelizmente, nós pegamos o processo histórico do Brasil nos últimos 20, 30 anos, as teologias preponderantes, as teologias vigentes, elas são teologias extremamente tóxicas emocionalmente. Porque quando nós ensinamos a teologia da prosperidade, por exemplo, aqui vocês são batistas, mas vocês não sabem de cada buraco que eu enfio a cabeça. Mas a gente chega nos lugares que, se você é cristão, você tem que estar saudável, você tem que estar bonito, você tem que ter emprego, tudo tem que dar certo e tal. E se der alguma coisa errada, como eu disse, é sinal de pecado, etc e tal. O que acontece com alguém que é ensinado na teologia errada? Ele começa a achar que Deus não o ama. Ele começa a se sentir culpado. Ele começa a achar que ele foi rejeitado por Deus. Ele começa a desenvolver um processo de barganha com Deus, e isso gera ansiedade. E aí, quando cai na confissão positiva, naquelas teologias e tal, o processo piora ainda mais, porque aí o coitado é ensinado que se ele não gerar no mundo espiritual, que se ele não determinar, que se ele não profetizar, Deus não vai fazer, e etc e tal. Aí o coitado que já está num transtorno de ansiedade, que ele já está se culpando, se punindo, ele já está sob um estresse muito grande, ele traz um peso ainda maior. Por quê? Porque o evangelho que ele está recebendo não está ensinando ele a viver, a ter paz, a ter sossego. Agora é a teologia do coaching. Nada contra coach, eu já fiz processo de coach, etc e tal. Mas tem muita gente que o coach agora é alta performance. Você tem que ser. O sucesso está ao seu alcance. É você quem faz. Se você canalizar sua mente nas coisas certas, tudo vai dar certo. E aí nós vamos abraçando essas coisas e não entendemos que há uma série de pessoas que estão à margem disso e que, quando elas escutam esse discurso de sucesso, de triunfo, de vitória a todo custo, nós estamos contribuindo para deixar uma série de pessoas ainda mais doentes. Não estou sendo contra, igual eu te disse, recomendo o coach para meus pacientes, mas não dá para discutir fé com quem está mal. E se a gente vende uma espiritualidade doente, nós vamos estar tendo pessoas emocionalmente doentes. Fui pregar numa igreja que, na hora que eu entrei, o versículo estava atrás, assim, gigante, era: horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Eu olhei aquele negócio, falei: Jesus amado, já vi que o trem aqui é bom, entendeu? O cara já entra, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Hebreus, olha lá, é misericórdia. Jesus está voltando mesmo. Então, não sei, se estiver na sua igreja, horrenda coisa cair na mão, você apaga, entendeu? Aí o cara está na igreja, não, aqui você aceita, né? Tinha um hino, gente, tinha um hino que cantava antigamente, graças a Deus ele sumiu do culto, que ele falava assim: Jesus é alegria, euforia, todo dia. Eu até entendo quem fez o hino e tal, mas não tem esse negócio de que Jesus é alegria e euforia todos os dias. Os salmos, Davi tinha salmo que estava cheio de Deus, era o dia que Deus visitava ele. Não, o Senhor é minha luz, minha salvação, a quem temerei? E tinha salmo que o cara estava desesperado: apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Minha alma está abatida até a morte. Só que você vê que Deus, ele poderia ter pego Elias e dado umas burdoadas dele, mas Deus o tempo inteiro vai respeitando os sentimentos dele. Davi nos mostra isso claro nos salmos, que a caminhada, ela vai passar por esses dias de confiança e esses dias de desespero, mas essas teologias da fé, elas mostram uma realidade de que o homem de Deus, se o Elias estivesse vivo, gente, no momento hoje, e ele fosse receber alguns aconselhamentos, eu fico pensando o que o coitado do Elias ia receber. Elias, você tem que orar mais, você tem que ter fé. Vou te dar um óleo ungido lá em Jerusalém, que se você aplicar na sua cabeça e tal. Por quê? Porque nós preferimos o quê? Vamos ficar livre do problema. Ponto próximo. O que aconteceu com ele então? Vamos lá, vocês entenderam o processo dele? Amém? Caos social. Por que eu acho que o líder cristão adoece? Primeira coisa, gente, a gente tem que entender o seguinte: a gente é um ser conectado com as questões sociais, não tem jeito. Isso não é marxismo que eu estou falando, não. Mas toda vez que você passa por crises financeiras e etc e tal,
há um aumento, sim, de transtornos mentais. Ontem, algum jornal de grande circulação, até recebi, acho que foi a Folha de São Paulo, soltou uma matéria sobre o aumento de procuras de consultas psiquiátricas e afastamentos no INSS por causa da crise, não foi? Por causa do desemprego e tal. O tempo de Elias não era um tempo muito difícil, não era um tempo muito fácil. Primeiro que Deus já tinha dito para ele o seguinte: vá lá e fala, meu amigo, que não vai cair água de jeito nenhum. E a água na época era muito mais importante do que gasolina hoje. A gente teve a crise aí, o pessoal quase morreu de coisa. O povo andava só em pecado, o povo só gostava da sacanagem. Quem era de Deus, entre aspas, na época, não estava adorando a Deus, era coisa nenhuma. O povo era com o coração duro. Os profetas pregavam, e aquilo ali não resolvia nada e tal. E o Elias no meio daquele caos. Eu fico vendo Elias igual o Jeremias. Gente, ser pastor, ser líder num país que se você vê as pessoas cada vez mais desinteressadas, as pessoas cada vez menos interessadas por aquilo que é a palavra evangélica de fato. As pessoas passando também necessidades físicas, desempregados. Você vê irmãos queridos na sua comunidade que perderam o emprego, que estão passando por luta financeira. Pessoas que tiveram que mudar de cidade para trabalhar e ficar longe dos filhos. Olha, ou você é um sujeito com uma resiliência extraordinária dada por Deus, ou o ambiente social de caos, ele vai influenciar a sua saúde emocional. Você liga aí no G1, entra lá, 10 mais lidas, 7 é o cara cortou o pênis do outro, o outro matou a mulher, a outra menina de não sei quantos anos. Você vai lendo aquelas coisas, você vai ficando intoxicado emocionalmente, não tem jeito. Então, o momento de Elias era um momento difícil. Eu acho que a gente viveu no país e tem vivido momentos de caos, e isso tem confrontado mais a liderança também, até mesmo pelas questões financeiras. Um pastor me disse assim: rapaz, está difícil pagar o aluguel, e eu ensino a verdade, eu prego a verdade. Tem um cara que tem uma igreja do meu lado, ele só faz sacanagem, ele manipula o povo, ele faz hipnose na hora do culto, ele mente para cá, e a igreja está lotada, entendeu? E eu lá, rapaz, tentando ensinar uma teologiazinha mais ou menos para o povo, e o trem está vazio, etc e tal. Isso gera angústia, isso gera questionamento. Mais que o sujeito seja fiel aos princípios dele, ele começa a refletir: o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou pregando? O Elias, quando Deus pergunta para ele depois, ele fala: Deus, esse negócio está cansado, porque mataram todo mundo, eu estou me sentindo muito sozinho. Um fator escatológico, no tempo de Elias, Deus disse para ele que a coisa ia piorar. Eu coloquei isso aqui para nós, porque eu até tenho um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso, é um vídeo curtinho, que eu falo o seguinte, que por isso que a igreja tem que ensinar a saúde mental. Quanto mais perto da volta de Jesus, mais problema emocional nós vamos ter. Por quê? Porque lá em 2 Timóteo fala assim: os homens serão arrogantes, jactanciosos, amantes dos prazeres, blá blá blá. Aquilo ali para a psiquiatria é um prato cheio de doenças, narcisistas. As mulheres vão ficar só mostrando o corpão no Instagram, vivendo uma vida fake nos últimos tempos. Nos últimos tempos as pessoas não pensarão umas nas outras. E Jesus fala: e os pais vão se voltar contra os filhos, e os filhos contra os pais, e etc. Tal. Aí eu falo assim, às vezes com um irmão que gosta de escatologia: vocês ficam olhando meteoro caindo, lua de sangue. O pessoal gosta de umas tretas assim cabulosas, mas ninguém está prestando atenção que a Bíblia diz que o comportamento também vai piorar das pessoas. Então nós temos um desafio sim, porque eu acredito, eu até falo, já que alguém tem que trabalhar com isso, que seja eu, pelo menos eu crio meus meninos, porque a demanda só vai crescer. E se vocês querem, tem filhos, adolescentes, etc e tal, pode mandar fazer psicologia, psiquiatria, que não vai faltar paciente, porque eu tenho certeza que são processos escatológicos também. Mas o Abner está lotado de pacientes, aposto. Não tem jeito. Questão psicológica. Por que o pastor adoece? O pastor Abner falou: ele é cobrado a ser perfeito. Ele é cobrado a ter respostas para tudo. O pastor, ele é visto pelos membros como se fosse um Google.
o oráculo da sabedoria. Você tem que dar resposta sobre compra de carro, sobre divórcio, sobre reforma da igreja. Você tem que ser administrador, você tem que ser gestor, tem que entender de contabilidade, entendeu? Tem que entender de psicologia, de criação de filho. Pressão psicológica. O Elias, o coitado, não podia sair na esquina que o nego já via ele de longe e falava assim: lá vem o profeta Elias. Eu tenho certeza que vocês dormem. Eu que sou médico, eu às vezes durmo pensando: Deus, o que será feito dessa situação, desse paciente? Qual que é a resposta? Isso angustia, em muitos casos, o coração da gente. Qual é a pressão que vocês vão dormir? Ainda tem uma resposta espiritual a ser dada para as pessoas, de pensar qual é a direção, o que fazer, como conduzir a igreja. Pastor, ele tem a pressão de metas, de resultados. Ele tem a pressão daquele presbitério chato. O pastor me contou, estava atendendo ele estava muito deprimido. Falei assim: pastor, você tem que reunir o presbitério e falar que o senhor não está bem. Aí ele virou e falou assim: eu vou fazer isso. Falei: então faz. Aí ele reuniu o presbitério. Irmãos, eu estou aqui com um relatório médico. Vocês estão vendo que eu estou esquecendo o sermão, então eu não estou bem. Um irmãozinho daqueles abençoados que a gente ora para Jesus levar ele, levantou a mão e falou assim: pastor, vou te dizer uma coisa. O seu mandato termina em dezembro e o senhor é pago para estar bem. Sério? O senhor é pago para estar bem. É pressão de todos os lados. Você imagina a situação de Elias, eu ainda acho que era mais complicada, porque ele tinha a sensação de que ele poderia ser morto a qualquer dia. Porque na época, mais ou menos o que a Jezabel estava fazendo era o que o Estado Islâmico está fazendo hoje. Ela pegava todo mundo que adorava a Deus e ela matava os profetas. Então a notícia conseguia, com certeza corria. E ela chegava até Elias: ó, se você ficar dando muita bandeira, você vai. E a gente tem uma mania de achar que o episódio com os profetas de Baal talvez não tenha sido algo tão estressante assim. Mas, na minha opinião, isso foi um fato de extremo estresse para a vida dele. Porque não deve ser fácil você encarar aquilo tudo sozinho. Não deve ser fácil você ali ter uma percepção do que realmente, de fato, como que Deus iria fazer. E vocês podem reparar aí, e aí eu tenho uma pegada mais renovada para trazer aqui, né? Mas após períodos de muita luta espiritual, de muita batalha espiritual, que você realmente passa em oração por um processo de muito confronto com coisas que você está vivendo na igreja ou fora, depois que resolve a situação, é que aí parece que o estresse vem todo de uma vez e aí parece que você fica mal. Sabe aquela história que às vezes você está mal, você está no problema, aí na hora que você resolve o problema e tira férias, aí que você parece que você piora. Ah, eu entrei de férias, rapaz, parece que eu não tirei nada. 3 dias de férias me deu uma amigdalite, me deu um mal-estar e etc e tal. Porque o seu cérebro vai segurando. Depois eu vou falar um pouquinho rapidinho aqui, vai mostrando. Até que chega um ponto que ele não aguenta segurar mais. Entendeu? O fator físico. A dor do coração faz secar os ossos. O pastor falou: emoções guardadas, você somatiza doenças. Hoje nós sabemos que se você passar por um período de estresse persistente, há substâncias tóxicas para o seu cérebro, cortisol em excesso principalmente. Esses níveis de cortisol, que são o hormônio do estresse, de uma maneira mais simples, eles vão afetando o funcionamento dos seus neurônios. E alguns neurônios que têm relação com a serotonina, eles são muito prejudicados. E algumas áreas do cérebro são mais sensíveis a esse cortisol, a esse hormônio tóxico do estresse. Um dos lugares muito sensível é uma região chamada hipocampo, que é uma região relacionada à memória. Uma outra região muito sensível é uma região que fica no córtex pré-frontal, que ela é muito responsável pelo humor. E tem uma outra região que é muito sensível, que é uma região ali pertinho da glândula pineal, que é relacionada com o sono. Então, quando eu quero perguntar para alguém assim, se ele está muito esgotado, se ele está muito estressado e tal, aí chega um pastor lá, eu pergunto 3 coisas para ele. Aí eu falo assim: se você tiver 2, você já tem que ficar de orelha em pé. Se você tiver as 3, você já pode começar a mudar de vida, senão você vai cair no psiquiatra.
A primeira é, você tem problemas de memória? Está esquecendo mais? Ou você está tendo que anotar até a vírgula do sermão? Está perdendo no meio do sermão, como é que é mesmo, gente? E tal. Segunda coisa, você está dormindo mal, principalmente aquela insônia terminal, aquela que você acorda 4 horas da manhã e você não consegue dormir mais. E a terceira coisa que eu pergunto é assim, você está mais nervoso, você está de TPM o mês inteiro, você está irritado, você está bravo pra caramba, você está... Eu contei para Daniel no avião, que um pastor chegou no consultório e ele procurou ajuda porque ele estava pregando e tinha uma mulher andando para lá e para trás no fundo. Aí ele estava tão já estressado que ele falou, sua desgraça, você não vai parar de andar aí atrás não, então? Aí o filho dele, o Juninho, estava lá do lado, falou, opa, pastor não vai pregar hoje não, que é também nervoso e tal, pegou o microfone dele e ele foi lá para a salinha e falou assim, hoje eu tenho que procurar um médico, porque eu já estou começando a brigar com o povo no meio do sermão. Então tem um fator biológico. Vocês acham que viver num tempo de fome, viver num tempo de estresse, igual o Elias viveu, não trouxe para ele repercussões físicas? Com certeza trouxe. Com certeza ele também foi alvo dessas questões físicas. Aquilo que eu falei, cortisol sobe, baixa a serotonina, aumenta a pressão, a pessoa sente mais dor. Então quem está começando a esgotar, começa a ter enxaqueca, dor de cabeça, dor na coluna. Você parece estar sempre tenso, sua memória fica pior, seu sistema imune fica ruim, você começa o quê? Tem infecção direta, quando é mulher, começa a ter candidíase de repetição, amigdalite, toda hora você está zicado, né? Aquele cara vive no médico, entendeu? E vontade de comer doce. Algumas pessoas que estão sob efeito de cortisol alto começam a querer comer açúcar. As mulheres começam a comer doce toda hora, caixinha de bis e tal. E o estresse, gente, ele vai matando as redes de neurônio. Você vai tendo... Os neurônios são como se fossem árvores. E os galinhos mais fininhos, eles vão morrendo. Olha o de cima, como é que está bem mais... As folhas estão bem mais fininhas. Olha o de baixo. Você vai perdendo neurônio. E um fator espiritual, né, gente? Vocês são pastores, vocês conhecem melhor que eu. Vou ficar dando aula para vocês disso aqui. Mas o coisa ruim está aí atuando para tentar derrubar o sujeito. Só que uma coisa eu aprendi nos meus tempos de crente. As pessoas ficam assim, o diabo causou essa doença, o diabo não sei o que, tal. Eu falo, a Bíblia diz o seguinte, que ninguém ao ser tentado, diga que é tentado por Deus. Quando você for tentado, você tem que entender que você é tentado pelas suas próprias concupiscências que vão te atrair, vão te seduzir, vão te derrubar, blá, 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 né? Aí eu falo assim com os pacientes, falo, rapaz, é o seguinte, o diabo é um psicólogo muito experiente. Porque ele vem estudando os casos clínicos desde Adão e Eva. Então ele sabe a hora que você está cansado, que você está esgotado, ele sabe a hora que a sua energia está baixa, e ali ele vem e te ataca. Então o diabo, não é que ele causa os suicídios, mas o sujeito está deprimido, ele não consegue trazer a memória que dá esperança. Ele não consegue resistir ao diabo, porque resistir ao diabo é o quê? Você tem que profetizar a palavra, você tem que resgatar. Na hora que vem um pensamento, você tem que falar, não, isso é um pensamento do inimigo, a palavra me diz isso e tal. O deprimido, ele não está com o sistema operacional dele muito bom para fazer isso. Aí o diabo vem lá e coloca um pensamento na cabeça dele. Você vai morrer, você não presta, seu ministério ruiu. Por isso que a gente tem que orar pelas essas pessoas. Porque o fator espiritual é isso. Eu imagino o seguinte, Jezabel era coisa ruim vivo. E o Acabe. E aí o Elias mau, ele se tornou uma presa fácil. Então na hora que vocês for aconselhar alguém com depressão, com ansiedade, etc e tal, não foquem na questão do diabo como um agente causal. Nós cristãos mais reformados, nós não acreditamos que um cristão que tenha o Espírito Santo tenha o diabo permanentemente, fique possesso, etc e tal. Mas nós temos que entender que mentalmente, que psicologicamente, as pessoas recebem inserções, tentam atingir pensamentos e tal, que vão tentar as derrubar. Então eu acho que o Elias, ele sofreu sim essa questão espiritual, mas muito mais porque ele estava fraco. E as soluções, para terminar? As soluções, gente, tem que resgatar isso aí. Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte, e aí se você está lá em casa, você pode anotar isso. Tessalonicenses diz assim, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Esse texto é importante, porque primeiro ele diz assim,
que nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. A primeira coisa que esse texto diz, bio, psique, pneu, mais ou menos, né? A outra coisa que ele diz é o seguinte, que essas três coisas têm que ser conservadas, íntegras e irrepreensíveis. Então, o cuidado físico, ele é importante. Olha para você ver, a televisão em 1990 era gordinha e o homem era magrinho. Agora o homem é gordinho e a televisão é fininha. É mais ou menos isso. Eu não vou falar isso aqui não por causa do tempo, mas o cérebro de uma pessoa com obesidade, a obesidade ela é um estado inflamatório no organismo. E nós sabemos que a obesidade ela promove alterações nos neurônios muito semelhantes aos vícios de até algumas drogas. Ô, gente, vocês não precisam de ser aqueles pastor fitness sarados lá da Bola de Neve Church, não. Aqueles pastor de praia, que parece aqueles homens de seriado americano de Malibu, entendeu? Que eles prega numa prancha assim, todo bonitão, com esse cabelo bem cuidado, parece que o cara toma banho na testosterona. Vocês estão rindo, mas é verdade. Mas o mínimo de cuidado com o corpo vocês têm que fazer. Olha só, o que a primeira coisa que Deus faz quando Elias estava esgotado e deprimido? Vocês lembram? O que Deus faz? Alguém chuta aí? Manda ele comer. Deus podia ter dado um receba nele, igual eu falo lá, receba. Ele estava lá debaixo da árvore, aí... É porque eu falo que o crente ele sempre quer o receba, ele quer uma solução rápida. Os irmãozinhos vão lá nas campanhas, por quê? Porque eles têm a expectativa que vai vir um pastor americano top, vai colocar a mão na cabeça deles e vai resolver o problema instantâneo. Pode acontecer, não estou colocando isso aqui. Mas Deus não dá o receba, Deus faz um processo. Primeiro Deus cuida do biológico de Elias. Elias, antes de qualquer coisa você tem que comer, camarada. Deus faz ele comer. A comida tinha um Red Bull lá que ele andou 40 dias e 40 noites. Mas... tem um simbolismo nessas coisas. Deus escolheu uma etapa de cuidado. Então, às vezes, o biológico é como o pastor disse, você tomar um remédio. Crente tem gastrite, crente tem hemorroida, crente tem dor na coluna, crente usa óculos, crente... Por que o cara se recusa a tomar remédio psiquiátrico? Porque ele acha que do pescoço para cima é do diabo e do pescoço para baixo é aceitável. Então, o biológico também envolve, às vezes, o que? Atividade física. Vocês são pastores, gente, não é possível. Sabe o que a medicina diz? Que 150 minutos de caminhada por semana já são suficientes para vocês terem alterações no cérebro, produzindo substâncias boas, tipo BDNF. Esse BDNF é tipo um fertilizante, que quando você vai fazendo exercício, sobe esse fertilizante e os seus neurônios eles vão funcionando melhor. Mais ou menos é isso. 150 minutos, 5 vezes 30, é o tempo que você fica lá no Zap conversando fiado, entendeu? Né? Não tem que fazer. Durmam, gente. Vocês têm que ter tempo para dormir. Desliga. A luz azul do celular, ela prejudica a pineal a produzir melatonina. Tem estudos mostrando isso. Esse negócio de você ficar dormindo com a luz do celular e tal, vai prejudicar o seu sono. E sono ruim traz depressão, traz um monte de coisa ruim. Coloquei aqui, ó. Vou te contar rapidinho. Passei aqui, mais 2 minutos termino. Em 2014 eu contei para o Daniel, eu tive uma crise de ansiedade. Acordei de noite com um ataque de pânico. Eu dava aula na faculdade, tinha 2 empregos, público, mais consultório e tal. Eu tive uma crise de estresse. Eu já vinha nervoso, já vinha dormindo mal e eu não prestei atenção. Aí eu acordei, tudo do coração disparado, falta de ar, achei que eu estava morrendo. Só que eu falei, isso é um ataque de ansiedade. Eu sempre tenho na minha bolsa calmante, para os pacientes e tal. Fui lá, peguei, tomei e fui dormir. Acordei e falei, vou mudar de vida. Comecei a caminhar. Dezembro de 2014, janeiro ali de 2015. E fiz uma dieta low carb. Comecei a comer menos e tal. Aí perdi peso. Tomei gosto, fiz prova de 5 quilômetros. No final de 2015 eu estava correndo 10 quilômetros. Aí em 16 eu comecei a pegar mais gosto, comecei a fazer meia maratona. Aí o ano passado eu falei, quem faz uma meia, faz uma inteira.
e eu vou ver se Jesus ainda tem plano na minha vida nessa maratona, que se eu sobreviver, é sinal que tem. Fiz a maratona ano passado, e esse ano eu fiz outra maratona, lá em Berlim, correr, que chique, né? E tal. Por quê? Lá atrás eu dei o primeiro passo. Minha mulher não está aqui, eu posso falar. Eu estava cansado até para transar, entendeu? Estava morto, dava um passo ali na frente para correr atrás de menino. A gente estava correndo, então, exercício físico. Vamos lá? Terapia, gente. Qual a segunda coisa que Deus faz com Elias? Deus faz o quê? Faz uma terapia com ele. Salmo 139 diz assim: Deus sabe o que a gente vai dizer antes da gente falar com ele. Mais ou menos é isso. E tal. Por que Deus perguntou o que Elias estava fazendo na caverna, se Deus já sabia o que ele estava fazendo na caverna? Porque Deus queria que o Elias desabafasse. E o pastor disse aqui, pastor Abner, falou uma coisa que é verdade. Confissão traz cura. Olha só que doideira, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, sereis curados. A gente confessa para Deus para ser perdoado, mas tem uma cura que acontece quando eu confesso para o outro. Então, né, quando eu falo de terapia, o programa de mentoria que o Daniel está exercendo, as pessoas às vezes, isso é chato, ficar lá, isso é uma bobagem danada e tal. Olha, essas coisas, elas, em muitos casos, você tem pontos cegos que você não consegue ver, mas uma pessoa de fora te ajuda a enxergar esses pontos cegos. E eu sempre falo com os pastores que eu acompanho, eu falo, olha, você tem que ter pelo menos um confidente. Uma pessoa que você fala que você acessou o site pornográfico, uma pessoa que você fala que você está interessado por uma membro da igreja, uma pessoa que você fala que você não está orando há 30 dias já, que você está de saco cheio, uma pessoa que você fala que está insuportável atender pessoas e tal. Por quê? E se chegar ao ponto, faça terapia. Muitos pastores acham que só tem que fazer terapia, lá o segundo item, depois de fazer os cuidados espirituais e etc e tal. Isso não necessariamente é verdade. Há casos que vocês podem se beneficiar muito de ter alguém que os acompanhe. É quase impossível ter aqui pessoas de cidades que não têm talvez um profissional que possa acompanhar e etc e tal, ou tenha um pastor experiente, que você vai agendar pela internet, você vai fazer um WhatsApp vídeo. Essas coisas elas vão te curar. Deus faz 2 sessões com Elias, porque o caso de Elias era grave. Deus pergunta assim, o que você está fazendo aqui? E ele desabafa, Deus, esse negócio está muito ruim, matou todo mundo, eu estou me sentindo sozinho demais, tal. Aí ele não estava desabafado ainda. Aí Deus fala assim, meu filho, você precisa de mais uma sessão. Aí Deus pergunta para ele de novo, o que você está fazendo aqui, Elias? Aí ele, nossa Deus, porque a pessoa com tamanho ela é repetitiva mesmo, ela é chata. Aí Deus pergunta para Elias de novo e ele fala, Deus matou todo mundo, os profetas, blá blá blá, eu estou sozinho e tal. Deus não manda raio laser, Deus não mata ele, Deus não reprime ele, Deus escuta ele. Olha para você ver, que interessante esse estudo. Quanto mais as pessoas iam na igreja, mais elas se diziam felizes numa escala de felicidade. Vou deixar esse slide para o pastor aí, para convencer o povo a não matar culto. A terceira coisa que Deus faz de fato com Elias, eu estou terminando, desculpa aí, passei 4 minutos, é a restauração espiritual. E aí é uma coisa, só para terminar, o pastor quando está esgotado, eu falo que ele não deve querer sempre que a resposta seja sobrenatural. O Elias era um cara acostumado com o sobrenatural, fogo, mistério, dons espirituais, ressuscitar morto, etc e tal. E Deus simbolicamente manda um terremoto, manda um trem quebrar, manda um monte de coisa, mas Deus não estava em nada daquilo. Deus estava num trem leve, num ventinho, numa coisa suave, e etc e tal. Parece que Deus, com o esgotamento, e eu acho que é por isso que Deus permitiu com que Elias passasse pelo que ele passou, Deus aparentemente queria ensinar para Elias até mesmo uma nova linguagem, uma nova forma de se relacionar com ele, se relacionar até com a própria espiritualidade, com a própria revelação que Deus dava. E eu falo para vocês não perderem a esperança, e eu vejo muitos pastores que já dei alta, que eu sou amigo de alguns deles, a espiritualidade, a vivência, a forma de enxergar Deus, a forma de lidar com as pessoas, ela muda depois que alguém passa por depressão, por ansiedade, etc e tal. A pessoa se torna mais humana, ela escuta mais,
ela faz menos julgamentos precipitados, ela tem menos receita de bolo, ela condena menos, ela sabe a hora de exortar. Deus vai desenvolvendo uma espiritualidade diferente. E é sobre isso então, para terminar, deixa aqui os meus contatos, depois quem quiser eu mando esses slides. Para terminar, só fechando com isso: corpo, alma e espírito. Não vim aqui para falar tanto de doença, eu acho que até lá no próprio canal que eu tenho lá no YouTube, mas vocês têm muitas coisas legais na internet. Mas eu acho que nós temos que sair daqui entendendo, quem nos assiste, que nós somos integrais, que nós somos um banquinho de 3 pernas, do físico, da mente e do espírito. E se um desses 3 estiver ruim, os outros 2 não vão conseguir segurar você sentado. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Passou? Gente, está sendo muito interessante recebendo aqui um feedback de várias regiões do país, fotos que estão chegando de pastores reunidos em salas, em templos, e também algumas pessoas fora do nosso país estão acompanhando. Uma informação para vocês aqui também na internet: esse conteúdo ele vai ficar disponível também, porque algumas subsecções que não têm condições de se reunir na segunda pela manhã vão se reunir hoje à noite, durante a semana, ou vão agendar um horário na sequência aí dos dias, vão reunir os pastores e todo esse conteúdo vai estar disponível também para uma sequência a posteriori. Ismael, algumas perguntas aqui, a gente vai selecionando, outras estão chegando lá, e se alguém tiver alguma pergunta bem específica, você dá um sinal que o Alípio vai fazer chegar para você aí o microfone. Eu vou conjugar 3 perguntas numa, Ismael. Mas basicamente, problemas químicos por falta de alimentação saudável podem provocar depressão e levar a suicídio, como falta de magnésio no organismo e outras que tratam também de substâncias e esse cuidado com o corpo. O que acontece? A gente está vivendo um período assim de muita polêmica a respeito disso. Muitas pessoas estão achando que com suplementação de minerais, de vitaminas, etc. e tal, elas vão conseguir fazer com que o próprio cérebro delas sintetize serotonina e por aí vai. A gente tem que entender o seguinte: há pessoas que por fatores genéticos, o cérebro delas, eles não têm, de uma maneira bem simplista, tanta facilidade assim de produzir esses neurotransmissores. Então ela pode viver até uma vida tranquila, estável, e mesmo assim ela ter depressão. Então há casos que a pessoa pode ter uma vida saudável, ela pode alimentar-se bem, ela pode tomar o seu ômega 3, tomar tudo, e ela mesmo assim vai desenvolver depressão. Agora, como eu coloquei, alguns casos de depressão, eles têm muito a ver com inflamação sistêmica. Isso é um conceito que vem sendo estudado nos últimos anos. Então, por exemplo, há pessoas que reduzindo essa inflamação sistêmica com exercício, com redução da obesidade e melhora de hábitos de vida, essas pessoas elas conseguem ter aqui uma resposta nas funções cerebrais melhores. Então, isso funciona para casos mais leves, que nem precisam de medicação psiquiátrica. Casos mais leves podem ser tratados só com psicoterapia. Então, a gente não perde em levar uma vida saudável, mas tem que tomar o cuidado de não reduzir uma doença que é tão complexa a simples falta, por exemplo, de um magnésio ou de uma vitamina e etc e tal. Porque senão pessoas fitness, pessoas que tal, não teriam depressão, e é o que a gente vê no consultório, o contrário. Pessoas muito que malham, que não comem uma ervilha fora de hora e têm processos depressivos graves, entendeu? Você já tocou nesse assunto também, o Abner. A não confissão de pecados, o não cuidado com a vida espiritual, o descuido com a santidade, também não seria causa de muita depressão? Sim, eu sempre digo o seguinte, que a Bíblia ela tem critérios estabelecidos que Deus colocou, como se fossem uns guidelines, umas diretrizes, para que se a gente os viver e praticar, nós vamos evitar problemas. Então, fato é que eu acredito que quando nós quebramos esses guidelines, nós estamos sim vivendo um estilo de vida
E teremos consequências que a Bíblia diz que serão tóxicas para os nossos processos emocionais e etc e tal. Agora, talvez a pergunta dela seja uma questão mais específica, sobre a não confissão de pecados. A não confissão de pecados, o guardar uma culpa, ou não confessar algo, e o pecado não confessado ele tem esse poder, ele pode sim ser um gatilho de depressão. Eu tive uma paciente que ela era cristã, e o marido também, e ele tinha acabado de ser aprovado no mestrado, e ela estava num emprego novo, e eles engravidaram. E ela, na pressão, os dois já convertidos, fizeram um aborto. E ela me contou ela não me contou isso nas primeiras consultas, mas ela já estava lá, já estava quase mandando ela para o ECT, que é a eletroconvulsoterapia, porque era um paciente que não melhorava. E lá para a quinta, sexta consulta, ela me disse o seguinte, falou, olha, eu tenho que te contar uma coisa. Eu fiz um aborto em tal ano, e eu não consigo me livrar dessa culpa, desse pecado. Eu acho que Deus não vai me perdoar. E toda vez que eu vejo uma criança no shopping, eu me sinto deprimida, eu me sinto mal, eu choro e tal. Eu falei com ela, olha, enquanto você não tiver a sua resposta, eu trabalhei com ela sobre o perdão de Deus e tal. E ela teve um sonho, passou uns 20, 30 dias depois, onde Deus chegava para ela, em forma de um anjo, e falava, olha, eu te perdoei e a criança está comigo, alguma coisa assim, não sei as palavras exatas e tal. E aí ela acordou se sentindo perdoada, e é incrível que ela teve uma remissão do processo depressivo de uma maneira de uma maneira milagrosa mesmo. Então sim, mas eu acho que é muito mais por essas diretrizes que eu sempre falo assim, se a Bíblia diz para não fazer, não faça, que consequência terá, né? Eu não gosto de trabalhar só com essa linha de pecado, culpa e consequência, porque eu acho que ela reduz demais. Porque às vezes o sujeito até peca mais num certo problema, porque ele tem uma questão de comportamento anterior que facilita ele a tropeçar naquele problema. E se a gente ficar só trabalhando com a ideia de pecado, eu lembro de um pastor que ele era reincidente em prostitutas. Ele era um pastor, um líder, uma pessoa que eu gostava, mas quando ele tinha algum problema, ele ia para o centro de prostituição e prostituía. E é muito simples nós colocarmos, isso é um pecado, você tem que fazer uma libertação, uma confissão, seja lá o termo que o cristão vai usar. Mas não, a história de vida dele era pesada. Ele com 10 anos, a tia já fazia sexo oral nele. Com 12 anos, ele já tinha mais experiência sexual do que um adulto hoje de 25 anos, já tinha ido em vários prostíbulos e tal. Ou seja, um sujeito que sofria de uma compulsão sexual. Não que nós não devemos abordar isso do ponto de vista da ética cristã, mas ele tinha todo um condicionamento de mente que favorecia ele a tropeçar naquele comportamento. Então, eu acho que eu não gosto muito desse aconselhamento muito... Eu entendo que tem polêmicas aqui e tal, muitos não vão concordar, mas eu prefiro pegar igual Jesus com a samaritana, que ela veio com um discursozinho de que onde que era para adorar, aquele blá 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 evangélico, que Jesus queria mesmo saber era da história de vida dela. Porque a partir da história de vida dela, tanto de marido, ia mostrar o que ela estava buscando naqueles homens, ela não ia encontrar. Então eu acho que a gente tem que ir um pouco mais além disso, entendeu? Emanuel, 15 segundos. Ok. Ismael, ok. Bom, a minha pergunta está relacionada a ambiente e indivíduo, a relação da influência do indivíduo no ambiente, do ambiente no indivíduo, no tocante à depressão e suicídio. Eu sei que essa é uma polêmica aí que toca todas as correntes de psicologia, funcionalismo, estruturalismo e aí vai. Só que não a fim de polemizar, mas sim porque essa é uma temática que toca nos nossos gabinetes e também muitos colegas pastores. A pergunta é muito objetiva. Como identificar se o problema está no pastor ou na igreja? Uma vez que existem ambientes que são depressivos e opressores, e uma vez que existem indivíduos que são depressivos. Da mesma forma como existem ambientes que são estressantes e indivíduos que são estressados. A primeira pergunta é essa: como identificar se o problema está no ambiente ou se está no indivíduo? A segunda é, uma vez identificado que o problema está no indivíduo, a gente sabe qual que é o processo. A gente tem que organizar a agenda, mudar hábito alimentar, arrumar postura, se aconselhar, buscar, se for necessário, ajuda médica. Agora, a segunda pergunta vai no tocante se o problema estiver na igreja. Como saber se temos de ser persistentes ou deixar de ser teimosos, entendendo persistência como aquele atributo de não desistir do certo e a teimosia do insistir no erro. Como saber o limiar dessa decisão? Eu acho o seguinte, sempre tem que individualizar o sujeito. Não dá para você fazer essa separação sem escutar a história do sujeito.
Por mais que você não consiga ter a tendência ou a certeza ao escutar a história do sujeito que o problema está nele, todas as pistas estarão naquilo que ele vai te dizer. O próprio diálogo que ele vai construir, a gente vê o paciente, vamos usar um termo, aquele livro até, ferido em nome de Deus, o discurso dele mostra que o processo de adoecimento vem de toda uma percepção teológica, ideológica e tal, que pode até ser em parte de processos emocionais dele, mas que quando nós escutamos, nós vemos que ele traz ali coisas que são razoáveis dentro da comunidade, né? Que é uma comunidade às vezes de culpa, de peso, que não trabalha a graça e por aí vai. Então, assim, eu não acho que é uma solução pequena. Agora, tem um outro ponto que eu sempre falo com os pastores. A gente tem que, quando esse discurso ele é repetitivo, quando a gente tem um número de casos muito grande dentro da comunidade, a gente tem que repensar. Aí eu acho que é um segundo ponto que a gente tem que começar a trabalhar. Eu tenho várias pessoas aqui mostrando, pensando a respeito disso. Tive um pastor que ele foi corajoso, que ele fez um checklist na comunidade, ele jogou um questionário anônimo. E perguntou o que eles achavam disso, se ele ensinava a graça, se a Bíblia e tal. E ele tomou um susto. Porque o que ele estava se propondo a ensinar não era aquilo que ele transmitia. Então eu acho que nós também podemos fazer diagnósticos dentro das nossas comunidades para melhorar a respeito dessas questões. Então não é uma resposta tão simples, mas como todo aconselhamento cristão, ele tem que ser feito de maneira repetida, para que a gente possa entender até que ponto você tem essa influência externa ou é um ponto interno. O pastor disse, há casos que são genéticos, não adianta. O sujeito, ele tem uma disfunção biológica que ele vai ser a pessoa que vai rodar igrejas. Ele vai estar na sua manhã, ele vai estar na outra depois de amanhã. Por quê? Porque o problema está nele. Por isso que eu sempre digo, quem muda muito de igreja tem problema. Normalmente tem. Nenhum líder é bom, ninguém é suficiente e tal. Então, genética, esse padrão de vida de não fazer liga, de não fazer aderência com nada, é um processo que sempre chama a atenção mais para o sujeito. Alô, minha pergunta é simples. Nos seus estudos, nas suas consultas, qual o percentual de pastores que entram em crise emocional por causa do conflito entre o que eles vivem e o que eles pregam? O irmão insiste nisto? Não sei, assim, quantos por cento são pilantragem, mais ou menos? Se a gente for traduzir. Olha, tem muito pilantra. Não estou dizendo de comportamentos, como eu coloquei, mas gente que deliberadamente faz do ministério um negócio e por aí vai e tal. Mas eu vou te dizer uma coisa, que isso é pouco, sabe por quê? Porque o pilantra, o psicopata, esses caras não procuram ajuda médica, entendeu? Quem cai no consultório normalmente é o que está sofrendo, é o que está angustiado pelo sistema, é o que não tem respostas, é o que está lutando, que ele não quer aderir a algo que ele sabe que não é condizente com a fé dele, mas que as pessoas estão empurrando, porque tem uma moda evangélica, porque tem algum sistema que está empurrando aqui para ele. Então eu vou te falar que é pouco, não porque não, talvez não exista, mas esse perfil eu acho que são os mais bem resolvidos, são os tranquilos, são os que estão andando bem, dorme sossegado, rapaz, esse não passa longe do psiquiatra. Mas Mateus 7,21 diz que vai ter uma galerinha dessa lá no céu, né? Profetizei, orei. Você não está aqui escrito aqui não, cara. Não, no céu não, no inferno. Na fila da triagem. É isso, Deus abençoe vocês. Ok, doutor Ismael.